Olá, muito boa noite para você. Mais uma vez estamos aqui, peço licença para entrar na sua casa. Hoje nós estamos no 18º dia. Falta pouco, né? Falta pouco para nós encerrarmos o nosso propósito de 21 dias de oração. Eu peço a Deus que você esteja firme, ouvindo as orações, pedindo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, crendo que o Senhor Jesus ele pode mudar toda e qualquer situação. E Ele pode abençoar seu lar, a sua casa, a sua família, entregar nas suas mãos tudo aquilo que estava retido. Creia, é preciso crer. Porque se nós não crermos, não tem como o milagre acontecer. Tudo é preciso fé. Fé é quando você crê, mesmo quando você não está vendo. Mesmo quando você não está vendo. O milagre está acontecendo. Pode demorar, mas o Senhor ele vai fazer o milagre na sua vida. Nós temos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que creram que o Senhor podia mudar a vida delas. Aquela mulher encurvada, ela estava dentro da igreja há 18 anos. E era um espírito maligno que estava mantendo ela daquela forma, encurvada. Mas quando ela creu no Senhor, quando o Senhor chegou ali, ela creu nele, ela foi curada. A mulher do fluxo de sangue já estava há 12 anos com aquele fluxo de sangue. Tudo que ela tinha, o dinheiro dela, ela perdeu tudo, gastando com médicos, buscando uma cura. Onde ela ouvia falar que tinha alguém que poderia resolver o caso dela, ela com certeza ela foi até aquele lugar. Procurou médico, tudo quanto é... Onde dizia tinha um médico que poderia estar ajudando ela, com certeza ela foi atrás desse médico. Porque a Bíblia diz que ela perdeu tudo. Então essa mulher ela deve ter tido dinheiro, ter tido uma condição financeira boa, porque ela perdeu tudo. Família, tudo. Mas ela creu. Porque aquela mulher, ela não poderia se aproximar das pessoas. Era visto como maldição, a lei daquela situação que ela estava, com aquele fluxo de sangue já há 12 anos. Então imagine uma pessoa naquela condição, como é que ela não estava? Anêmica, com certeza com queda de cabelo, muito magra, porque a pessoa, com aquele fluxo de sangue o tempo todo, 12 anos. Então imagina a situação, a pele, o cabelo, como que aquela mulher não estava, né? E ainda não podia ficar próximo da sua família, não podia ficar próximo de ninguém. Onde ela sentasse era vista como maldição, né? Se ela sentou no lugar e alguém fosse lá e sentasse, aquela pessoa, ela era considerada maldita também. Então não podia. Pessoas como ela tinham que ficar afastada da população. Ficava no local separado. Leprosos, pessoas com esses fluxos, ficavam separados. Mas ela soube que Jesus ia estar ali naquela cidade. Jesus ia passar por ali. E ela creu. Ela creu. Se ela simplesmente tocasse no Senhor, ela seria curada. Mas para chegar até o Senhor, imagine para chegar até o Senhor Jesus, né? Quanta luta. Tudo que ela teve que enfrentar para chegar até Jesus. Porque ela não podia se aproximar de ninguém. Ela poderia ser apedrejada, poderiam matá-la. Mas ela arriscou tudo, porque ela queria ser curada. Ela não desistiu da cura dela. E você também não pode desistir do seu casamento, não pode desistir do seu filho, do seu marido, desse parente que você está lutando por ele, desse emprego que você tanto deseja, essa porta aberta, dessa aposentadoria, desse processo. Eu não sei qual é a situação, mas não desista. Essa mulher, ela não desistiu. Ela enfrentou todas as situações. Ela poderia morrer, mas ela ia morrer, ela deve ter pensado assim, ó, se eu não for,
eu vou acabar morrendo. Se eu for, eu também vou morrer. Então eu vou me arriscar. E eu creio que eu tocar no manto do Senhor, eu vou ser curada. E ela enfrentou. E no meio daquela multidão, porque tinha uma multidão em volta do Senhor, uma multidão, ela conseguiu tocar no manto do Senhor. Quando ela tocou no manto do Senhor, na mesma hora, o Senhor sentiu que dele saiu virtude. Na mesma hora, aquela mulher foi curada. Então creia e receba o seu milagre. Não importa o tempo que você está passando por essa situação, o Senhor está entregando o seu milagre para você hoje, tá? Hoje, essa noite, Ele está entregando para você. Então, somente creia. Vamos lá, vamos ler nosso devocional? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Jesus, que eu acabei de dizer agora para vocês. Jesus é quem nos fortalece. Jesus é quem nos cura. Jesus é quem nos liberta. É Ele, né? E isso está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Olhe para a cruz, não para as adversidades. Olhe para a cruz e todo o mal será retirado da sua vida e não terá mais poder sobre você. Então, olhe para Jesus e todo o mal será retirado da sua vida e não terá mais poder sobre você. Olhe para a cruz. Quem que esteve na cruz? Jesus. Hoje ele não está mais lá. Ele ressuscitou, né? Mas ele levou lá na cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas humilhações. Foi levado lá na cruz. Então, creia em Cristo, entregue-se inteiramente a Ele, desfrute de uma vida plena. Quando nós temos Jesus, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá uma vida plena, abençoada. É Ele, né? O nosso Deus, nosso Senhor Jesus, que morreu por mim, morreu por você, para nos salvar, para que nós viéssemos a ter uma vida eterna. Ele veio para isso. E quando nós estamos com Ele, nós somos fortalecidos. Ele é a videira e nós somos os ramos. E quando nós estamos nele, nós damos frutos. E se nós não estamos nele, nós secamos, nós morremos, nós somos como uma palha seca. Nós somos como uma palha seca quando nós não estamos com Jesus. Se você está grudadinho ali na videira, seu ramo está fixo na videira, a videira representa Jesus e nós somos os ramos. Quando nós estamos ali, grudadinho ali, né? Naquela árvore, naquela videira, nós vamos dar frutos, nós seremos abençoados. Mas a partir do momento que nós saímos dali, que nós caímos, e a verdade caímos mesmo, né? Acabou. Acabou. É uma pessoa seca, sem vida, sem rumo. Que eu não sei como tem pessoas que não creem em Jesus. Como que essas pessoas vivem que dizem que não creem em Jesus? Eu não entendo. Da onde, como que nós viemos então? Como que essa pessoa pode viver sem crer, né? Como aquelas pessoas que dizem que não acreditam na existência do nosso Deus. E nós vimos de onde? Do macaco, né? E a evolução acabou. Ai, meu Deus. É igual hoje eu vi no culto, né, do Bispo Fernando, né, falando não, nem foi do Bispo Fernando, não. Homem falando que o cientista, né, falando que ele também poderia construir o homem. O Senhor falou assim, pode? Como?
Do barro? O homem veio do barro. Você pode construir do barro? Posso. Tá. Então, vai lá. Mas e o barro? Quem foi que construiu o barro? Quem construiu o barro foi o Senhor. Então, como é que ele vai construir? Do barro, quem construiu o barro foi o Senhor, não é? Então, assim, é umas coisas assim que não tem muita lógica, né? Não tem muita lógica. As pessoas querem explicar o que não tem explicação, né? O que não tem. Foi Deus quem criou os céus, a terra e tudo que nela existe. Foi o Senhor que criou. Criou a mim, criou a você, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, né? Mas nós cremos que existe um Deus todo-poderoso, que a tudo rege, que a tudo vê. Ele passa os olhos dele sobre toda a terra. É um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que cuida de nós nos detalhes, que cuidou daquele povo que estava ali no deserto. Que enquanto eles obedeceram ao Senhor, porque imagine, gente, no deserto é cheio de escorpiões, de serpentes, né? De bichos, assim, existe. Mas aquele povo que estava ali guardado, protegido pelo nosso Deus, as roupas deles não se gastaram, seus chinelos não se gastaram, ninguém ficava doente, né? Nenhum animal feroz picava eles, inseto, nada picava eles, porque eles eram guardados pelo Senhor. Mas a partir do momento que veio a desobediência, eles foram mortos por serpentes, por escorpiões, apareceram assim de monte, que mataram muitos deles por conta da desobediência. Não vou contar aqui, fica muito extenso, né? Mas vocês podem ler lá em Gênesis, né? Então, tudo, quando nós obedecemos o Senhor, quando nós temos o Senhor Jesus nas nossas vidas, nós temos tudo. Você tem tudo quando tem Jesus. Temos sofrimentos também, nós somos levados no deserto. Só que nesse deserto, sabe quem está lá com a gente? O Senhor Jesus. Nós somos levados numa tempestade terrível. Sabe que tempestade? Onde os discípulos estavam lá dentro do barco e aquela tempestade imensa. Quem que estava com eles no barco? Jesus. Jesus acalma a tempestade. Ele acalma. Ele acalma tudo nas nossas vidas. Ele cura tudo. Ele liberta. Ele cura dos vícios. Ele supre. O Senhor, Ele nos supre em tudo. Esse é o Senhor Jesus. Não deixe de estar na presença do Senhor. Priorize a Deus. Se aproxime do Senhor. Se você se aproximar do Senhor, Ele vai se aproximar de você. Então se aproxime dEle, tá? Para você ter uma vida abençoada. Mesmo com dificuldades, né? Porque nós temos situações, passamos por situações, mas o Senhor está sempre suprindo, sempre nos presenteando, sempre nos presenteando. Quando a gente menos imagina, tá lá as coisas acontecendo, né? Enfermidade? Pode aparecer, porque o diabo ele manda, viu? Ele manda, mas aí comigo mesmo. Vem, aparece uma coisa, aparece outra. Eu falo, do mesmo jeito que você aparecer, você vai sumir. E quando eu vejo, ó, sumiu. Porque eu tenho um Deus. E Ele me guarda, a mim, a minha casa e a minha família. Mesmo diante de situações, Ele está ali me guardando. Mesmo diante das tempestades, Ele está me guardando. A mim, a você e a sua família. Né? Vamos orar e falar com o Senhor? Não, antes disso, falar para vocês do propósito da mudança, gente. Vai começar dia 1º, segunda-feira, dia 1º de dezembro. Vamos dar largada das 3 coisas que você não deseja levar para o ano de 2026. Quais são as 3 coisas? Então vamos lá. Você não vai levar. Você não quer levar? Não vai levar. Porque ainda esse ano você vai receber as suas bênçãos. O milagre vai acontecer.
E o que tinha que acontecer, que não aconteceu até agora, vão acontecer. Nem que seja nos últimos minutos do mês de dezembro, vai acontecer. Fique firme com a gente, fique firme. Nós ficamos na Rua Taquari, 995, na Moca. Venha participar desse propósito maravilhoso. Você vai ver bênçãos extraordinárias acontecendo na sua vida. Aquelas 3 nações, como eu já falei aqui, foram contra Josafá. E ele venceu. Sem mover um dedo, sem precisar fazer nada. 3 nações, elas se guerrearam entre si. Né? Mas ele teve que fazer a parte dele. Ele orou, ele levou o povo a orar, né? Não ficou de mãos cruzadas. Ele glorificou o nome do Senhor, ele orou, eles jejuaram e o Senhor abençoou. E assim é com oração e jejum que Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Pai, essa pessoa que está aí me assistindo, abençoa a casa dela, a família dela, meu Deus, que ela venha viver milagres extraordinários, meu Deus, nós vamos iniciar esse propósito, Senhor Jesus, coloca no coração dela, Senhor, para que ela também, se ela tem situações que ela deseja ser vencidas, meu Pai, que ela não deseja levar para o ano de 2026, ela entre nesse propósito conosco. E eu creio, meu Pai, que ela viverá milagres extraordinários para a honra e glória do Teu nome. Meu Deus, que ela tenha uma noite abençoada, um sono maravilhoso, que ela sonhe coisas lindas, meu Deus, que ela tenha um dia de amanhã, uma quinta-feira abençoada para a honra e glória do Teu nome. Amém? E graças a Deus, amém.